Pessoal, então agora na continuação, nós estaremos vendo o botão de atualizar o cliente, beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar a nossa aplicação que está pronta aqui, para nós vermos o funcionamento desse botão de atualizar cliente. Então aqui eu vou fazer um cadastro, então cadastrei aqui um cliente, VIP, cadastrar, beleza? E aqui, pessoal, o seguinte, quando nós clicamos no nosso cliente, percebam que as informações desse cliente, elas são preenchidas no formulário, ok? Então, a partir desse momento, nós podemos realizar a alteração desses campos e clicar no botão de atualizar o cliente para fazer a atualização da linha em que nós fizemos a seleção, ok? Então, aqui apenas vou atualizar de VIP para Premium, ok? Atualizar o cliente e percebam aqui que o cliente foi atualizado para Premium, beleza? Então aqui nós teremos um evento que se chama Mouse Released, que é no momento em que nós clicamos e soltamos, né, o clique do mouse, e aí ele irá trazer as informações do cliente para o formulário, tudo bem? Então vou fechar aqui, vamos para a nossa aplicação, continuar aqui, né? Beleza. Então, para nós fazermos isso, primeiro nós teremos que selecionar aqui a nossa tabela, ok? Então, primeiro nós iremos fazer esse evento onde nós selecionamos a linha e os dados dessa linha são preenchidos no formulário. Bacana? Então, vamos lá, botão direito aqui na nossa tabela. Vamos em Events. Agora nós teremos um Events de mouse e aqui é o mouse released. Então notem que tem mouse pressed, mouse clicked, enfim, tem diversos eventos de mouse aqui, né? E a gente vai selecionar o mouse released. Bacana. Então aqui, TBL clientes mouse released e aqui dentro nós faremos o seguinte, né? Primeiro, nós vamos fazer aquela verificação, né? Se existe alguma linha da tabela selecionada, então vou até já copiar aqui para nós economizarmos o tempo. Beleza? Opa, beleza. Então aqui já verificamos se existe uma linha da tabela selecionada. E depois disso, nós precisamos recuperar os dados, né, e preencher os campos do formulário com os dados da linha selecionada. Então aqui nós fazemos um dis.tf código do cliente .setText e aqui dentro nós recuperamos o valor da linha, tá? Então nós podemos fazer tudo aqui dentro, ou a gente pode criar variáveis externas e depois nós passamos as variáveis aqui dentro, tá? Então aqui eu vou criar variáveis para ficar mais didático para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui eu vou criar uma variável do tipo string, que ela será o código do cliente, né? Então aqui, ó, código do cliente. E por que string, pessoal? Porque lá no nosso campo do text field, ele recebe um valor string, tudo bem? Então vamos lá, aqui um código do cliente e esse código do cliente vai receber aqui o que vem da nossa tabela, ok? Então dis.tbl clientes e aí nós utilizaremos um método chamado getValueAt. Então percebam que esse método getValueAt ele recebe aqui 3 parâmetros, ou seja, 3 não, 2 parâmetros, tá, gente? Então, o primeiro parâmetro é a linha selecionada, ou seja, um int row, ok? E o segundo parâmetro é a coluna da linha dessa tabela, tá? Então, se nós selecionarmos, por exemplo, a primeira linha ela tem ali 3 colunas, que é o código, o nome e o tipo. Então, aqui no segundo parâmetro, nós passaremos o valor 0, porque 0 corresponde à primeira coluna da tabela, beleza? Então, continuando aqui, getValueAt. Então aí a gente já sabe que para nós pegarmos a linha selecionada é o tblclientes.getSelectedRow, ok? Então vou copiar aqui de cima já. Aqui, tblclientes.getSelectedRow. E o segundo parâmetro é a coluna, que é a coluna 0, que é o código do cliente, ok? Então aqui a gente vai precisar converter esse cara do tipo object
Então, percebam aqui que o método, deixa eu mostrar de novo para vocês, getValueAt, percebam que esse cara, ele retorna um objeto, né? Então, não tem um tipo específico, ele retorna um object aqui, né? Ele não retorna string, ele não retorna int, ele retorna diretamente um object. Então, nós teremos que converter esse object para um string, ok? Então, vou apagar aqui. Então, basta, no final aqui da linha, a gente utilizar o ponto toString para converter esse valor, beleza? Então, aqui nós já temos o código do cliente, beleza. Então, o segundo cara que nós pegaremos é o nome do cliente. Então, string nome do cliente vai receber aqui, vou copiar até essa linha, tá, gente? Então, aqui, ó, this.tblclients.getValueAt. Pegamos a linha que está selecionada e a coluna nós mudamos de 0 para 1, porque a coluna 1 é a que corresponde ao nome do cliente, ok? Beleza, então. E aí, agora nós fazemos mais um string, que é o tipo do cliente. E aí, o tipo do cliente, nós temos o this.tblclients.getValueAt. Então, vou copiar aqui, abrir e fechar os parênteses, ponto e vírgula no fim. E aqui a gente vai fazer o mesmo esqueminha, this.tblclientes.getSelectedRow. E a coluna é a coluna 2, que corresponde ao tipo do cliente. E aí colocamos o ponto toString no final. Beleza, né? E depois disso, aqui nós recuperamos os valores da linha, ok? Então, pegamos os valores da linha, só que agora, para nós setarmos esses valores nos campos de formulário, nós vamos precisar verificar qual que é o tipo do cliente que aquela linha trouxe. Se é um cliente comum, se é um cliente VIP ou se é um cliente premium. Por quê? Porque a partir desse tipo do cliente, a gente vai fazer a configuração do nosso combo box. Nós vamos setar qual foi o tipo selecionado lá no nosso formulário, beleza? Então, aqui a gente faz uma verificação, um if, e aí nós pegamos essa nossa variável tipo cliente, ponto equals, e nós verificamos se esse cliente que foi recuperado, se ele é do tipo comum. Se esse cliente for do tipo comum, nós vamos setar o nosso combo box, this.cbTipoCliente.setSelectedIndex. Vocês lembram que a gente tem que setar o index, né, do nosso combo box? Então a gente passa o 0 aqui, porque o cliente comum, ele é o index 0 do nosso combo box, beleza? Aqui é 0. Else, caramba, aqui minha tecla Tab está com um problema. Então aqui, else na linha de baixo, beleza. Se não, se o nosso tipo do cliente .equals for igual a VIP, nós vamos setar o índice como 1, então vou colar aqui dentro. Se for VIP, então a gente seta o index do nosso combo box como 1. Pessoal, percebam que os nomes aqui dentro aqui no parâmetro do equals, eles têm que ser iguaizinhos ao que vem lá da tabela, tá? Ou seja, ao que está no combo box também. Então, por isso que a gente deixa tudo igual, com letra maiúscula e as minúsculas depois, porque senão ele não configura como verdadeira essa instrução, tudo bem? Então, tem que ser igualzinho aqui as strings, beleza? Então, aqui, se for VIP, e aí, se não... Caso não seja comum nem VIP, significa que ele é Premium, ok? Então, aqui a gente põe o índice 2. Belezinha. Então, aqui nós finalizamos, ok? Então, vou rodar aqui a nossa aplicação, só para ver se está tudo ok. Então, deixa eu arrastar para cá. Então, aqui eu vou cadastrar a Ana de novo. A Ana é Premium. Cadastrei, beleza, limpou o formulário. E agora, na hora que eu clicar na Ana, notem que aqui ele já veio, tá? O Premium veio no tipo do cliente, só que ainda os campos aqui do nosso formulário não foram setados, ok? Porque a gente não fez isso aqui. Nós não passamos essas instruções. Então a gente precisa passar aqui antes desse if, tá? Então aqui a gente pega o nosso this.content
código do cliente, tf código do cliente, ponto setText, e a gente passa o quê? Aqui o nosso código do cliente, que nós recuperamos da linha da tabela, beleza? Diz.nome do cliente, diz.tf nome do cliente, aqui o ponto setText, e nós passamos aqui dentro o nome do cliente, beleza? Então, o código, o nome e o tipo. Então, vou Ctrl S para salvar, vou rodar a aplicação de novo, vou cadastrar a Ana, tipo do cliente VIP, cadastrei, beleza? Vou cadastrar mais um, o Caio, tipo do cliente Premium, cadastrei, e agora percebam, cliquei no Caio, veio aqui o código 2, o nome do cliente e o tipo Premium. Vou clicar na Ana, mudou aqui, código 1, Ana e o tipo do cliente. Beleza, pessoal? Então, essa primeira parte aqui, de recuperar os campos da tabela, nós conseguimos fazer, ok? Então, nós ficamos por aqui nessa aula e na próxima aula nós finalizamos a funcionalidade aqui do botão de atualizar cliente. Valeu, gente. Então, até a próxima aula. Tchau.